Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez críticas públicas ao governo Lula. Segundo o presidente norte-americano, ele está muito chateado com o Brasil, muito por serem radicais de esquerda os integrantes do governo. Trump afirmou amar o povo brasileiro e ter uma ótima relação com a população, mas que o governo Lula está tomando ações erradas e, por isso, seria o próprio responsável pelo tarifaço de 50%, notícia que chegou há pouco. A redação da Jovem Pan News, vamos chamar os nossos comentaristas, começar essa com você, Luiz Felipe Dávila. Donald Trump criticando o governo Lula. Radical de esquerda, Dávila. 1 minuto e meio. Caniato, o presidente Lula foi o único chefe de Estado no mundo que não conversou com Donald Trump, que não ligou para Donald Trump e que não tentou resolver esse negócio nessa relação bilateral entre chefes de Estado. É uma vergonha. Ninguém fala nesse assunto. Esse é o assunto mais importante. Quer resolver a questão com Donald Trump? É só olhar como é que foram as negociações com demais países. Teve sempre esse contato pessoal do chefe de Estado do país com o governo americano, principalmente com Donald Trump. E o governo brasileiro se recusa para explorar o episódio politicamente, para melhorar um pouquinho nas pesquisas, para ganhar o aplauso da claque da esquerda, ignorando o impacto que a sua atitude omissa tem a ver com os interesses nacionais, com a defesa das exportações brasileiras, com a defesa dos empregos brasileiros, e só para ficar culpando Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro pelas tarifas. É um absurdo, é uma irresponsabilidade. Uma pessoa que tenta explorar politicamente a questão com os Estados Unidos e não assumir a responsabilidade de chefe de Estado e resolver isso como defensor dos interesses nacionais. Se você não sabe a hora de parar a briga político-eleitoral e ideológica para defender os interesses nacionais, essa pessoa não deveria estar ocupando a cadeira da presidência da República. Os nossos comentaristas repercutindo as declarações de Donald Trump, considerando o governo brasileiro como um governo radical de esquerda, responsabilizando o Brasil pelo tarifaço de 50%. E tem um detalhe que a gente não trouxe na notícia, viu, Mota? Donald Trump deixou em aberto possíveis restrições de visto à delegação brasileira que vai participar da Assembleia Geral da ONU. Você, Mota, 1 minuto e meio. Mais uma vez, Donald Trump explica o que nós já explicamos aqui várias vezes. A motivação das tarifas é política. Trump diz que o governo brasileiro foi demais para a esquerda. É um governo que antagonizou os Estados Unidos da América. Trump diz que ama o povo do Brasil. Os brasileiros também amam o povo americano e ficam muito felizes em constatar que Donald Trump sabe a diferença entre o povo brasileiro e o atual governo. Você, Cristiano Beraldo, sua avaliação sobre as críticas feitas por Donald Trump ao governo brasileiro. Uma coisa é preciso considerar, ele sempre se manteve na mesma linha de reflexão sobre o atual governo, né, Beraldo? 1 minuto e meio. E o governo brasileiro sempre se manteve na mesma linha contra não apenas o governo de Donald Trump, mas os interesses dos Estados Unidos. Se a gente fizer um retrospecto, Caniato, nós vamos lembrar que o presidente brasileiro, o presidente Lula, se manifestou de forma muito direta e objetiva contra o candidato Donald Trump e a favor da candidata Kamala Harris. Então, o governo brasileiro, através do seu presidente, se posicionou e com palavras duras contra Donald Trump. Pois bem, Donald Trump ganhou as eleições. Não houve uma sinalização amistosa por parte do governo brasileiro. Ao contrário, o governo brasileiro prestigia a posse de presidente do Irã. O governo brasileiro prestigia a relação com Nicolás Maduro. O governo brasileiro prestigia a relação com Cuba. O governo brasileiro milita para o fim do dólar como moeda de referência internacional. O governo brasileiro abre as suas portas, escancara as suas portas para uma presença chinesa cada vez mais forte nas Américas. Isso não fica impune. O Brasil está voluntariamente se colocando numa posição de inimigo dos interesses norte-americanos. E os Estados Unidos farão aquilo que qualquer líder que tenha sangue correndo nas veias
e um objetivo de proteger os interesses da sua nação, vai fazer, que é impor as sanções que ele julgar necessárias para defender os interesses norte-americanos. Texto da enquete do dia, publicado no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. A pergunta que nós colocamos foi a seguinte: qual texto do PL da anistia deve ser pautado no Congresso Nacional? No site, nós tivemos o seguinte resultado, se a gente tiver condição de colocar na tela, para as pessoas identificarem. A imensa maioria entende que é preciso colocar para votar a anistia total. 96,6% defendem um texto que preveja a anistia total. Já uma pequena fração, 3,4%, entendem que precisa ser anistia light ou anistia seletiva somente para aqueles participantes dos atos do dia 8 de janeiro. Já no YouTube, a divisão é a seguinte: mais de 3.400 votos, tá? 83% defendem anistia total e 17% defendem anistia seletiva, ou aquela que vem sendo chamada de anistia light. Obrigado a todos que entraram no nosso portal ou no YouTube e votaram. Valeu demais. Grande abraço aos nossos comentaristas, ótimo fim de semana, e eu agradeço a você pela audiência. Vem aí o Jornal Jovem Pan e os destaques mais importantes desta sexta-feira. Jovem Pan, jornalismo independente.